Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje, dia 4 de abril de 2026, você está no canal Detetive Bíblico. O meu nome é César. Esse será o nosso primeiro vídeo, do canal. Então, o nosso canal, o canal Detetive Bíblico, ele propõe fazer uma análise bíblica, dos versículos bíblicos, das passagens bíblicas, analisando tudo dentro de forma contextualizada, considerando o contexto da época, o contexto local, temporal. E nessa ocasião, eu proponho analisar o versículo de Mateus 24, o capítulo 24, e o versículo de número 31, onde diz: "E ele enviará os seus anjos com o grande cor de trombetas, os quais reunirão os seus eleitos." Vamos analisar esse versículo de uma forma minuciosa, certo? Vamos entender. Nós vamos entender quem são esses eleitos e em que local esses eleitos estavam quando Jesus declarou isso. Então, você que está aí, eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. No decorrer desse vídeo, eu irei trabalhar com essa Bíblia, certo? A Bíblia de Jerusalém. Então, sem muitas delongas, vamos adentrar aí a nossa leitura. É Mateus 24, versículo 31. Vamos aí. Então, vamos aí. Mateus 24, 31. "E ele enviará seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos, dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu." Então, este é o versículo que iremos analisar. Vamos fazer a análise desse versículo. Olha só, gente. Então, aqui é um evento em que anjos, ao som de trombetas, iria reunir os eleitos. Só que antes dessa reunião de anjos, que anjos iriam reunir os eleitos, acontece a vinda do Filho do Homem, Aqui você tem o escurecimento do sol e da lua. Isso aqui vai ser assunto, para um próximo vídeo. Então eu não vou comentar isso aqui agora, nessa ocasião, porque o assunto agora é Mateus 24, 31. Então esse evento, onde os anjos reúnem os eleitos, ele ocorre em consequência da vinda do Filho do Homem. Olha lá. Aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então ocorre a vinda dele, e em consequência disso ocorre a reunião em que os anjos iriam reunir os eleitos. E aqui você vê que a vinda dele, as tribos da terra iriam se lamentar. Ou seja, uma alusão às 12 tribos de Israel. Então vamos lá, vamos entender. Guarde bem essa palavra. Então nós vamos analisar esse versículo e vamos ver em que local esses eleitos se encontravam.
Porque logo após a vinda do Filho do Homem, ocorre essa reunião. Então vamos entender, será que esses eleitos que está aqui representa todos os eleitos de todas as gerações? Será que nós devemos pensar dessa forma? É saudável nós pensarmos que estes eleitos são todas as pessoas de todas as gerações? Ou trata-se de um grupo de pessoas que estariam vivos na ocasião da vinda do Filho do Homem? Porque se nós entendermos em que local estes eleitos estavam, vai ser possível também nós determinarmos em que local a vinda do Filho do Homem ela ocorreu ou ocorrerá. Vamos entender então se esses eleitos tratam-se de todos os eleitos espalhados em todo o planeta Terra ou trata-se de um local específico. Então guarde bem essa palavra, eleitos. Vamos ver se... vamos voltar a alguns versículos e vamos ver se nós conseguimos encontrar menção desses eleitos ainda nesse capítulo 24 de Mateus. Vamos ver se em alguns versículos anteriores nós iremos nos deparar com essa expressão, com essa palavra. Então vamos voltar, nós estamos no versículo 31, né? Vamos analisar o contexto. Vamos voltar no versículo de número 15. Então, meus amigos, na introdução do nosso vídeo, nós consideramos a passagem de Mateus 24, 31. Ali, Jesus ele diz que o Filho do Homem ele iria reunir os seus eleitos de uma a outra extremidade dos céus ao som de grande trombeta, ou seja, os anjos iriam reunir os eleitos. Então nós conseguimos identificar que esse evento ele ocorre em consequência da vinda do Filho do Homem. Então você vê que é uma coisa concatenada, é uma coisa que já vem logo em sequência, mas está unida. Ocorre a vinda do Filho do Homem e, em consequência, ocorre a reunião dos eleitos, em que anjos reuniriam os eleitos. Então agora vamos entender, vamos procurar entender quem foram esses eleitos. Será que esses eleitos são todas as pessoas do mundo, do planeta Terra? Ou trata-se de um grupo específico? Porque se nós descobrirmos aonde é que esses eleitos estavam e de quem se trata, nós vamos conseguir determinar em que âmbito a vinda do Filho do Homem ela há de ocorrer ou se já ocorreu. Então é esse que vai ser então o que será proposto nesse vídeo, é isso. Se nós descobrirmos em que local esses eleitos estavam e se esses eleitos são de fato todas as pessoas do planeta Terra ou trata-se de um grupo específico, nós vamos descobrir se a vinda do Filho do Homem ela é um evento futuro ou é um evento passado. Isso vai depender de que tipo de eleitos são esses. Se esses eleitos são pessoas de um grupo específico ou são pessoas de todo o mundo. Então vamos ao versículo de número 15 de Mateus 24. Olha só, vamos então continuar com a nossa análise. Mateus 24, versículo de número 15. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada num lugar santo, né? Que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço,
não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua veste. Então aqui me diz o seguinte: a abominação da desolação, quando ela se instalasse no lugar santo, esta seria a ocasião para que os judeus, aqueles que ouviram o alerta de Jesus, então aqueles que estavam atentos às palavras de Jesus, quando eles percebessem a presença dessa abominação da desolação nas proximidades do lugar santo, era o momento daqueles que estavam na Judéia fugir. Então vamos identificar. Bom, a epígrafe aqui, esse subtítulo, já me diz que isso aqui é uma grande tribulação que iria ocorrer em Jerusalém. Isso segundo a epígrafe. Mas além dessa epígrafe, como que eu posso comprovar que isso aqui, Jesus está falando de Jerusalém? Porque, primeiro, aqui aparece a expressão Judéia. E nós sabemos que a Judéia é a região sul de Israel. Então, no momento em que essa abominação da desolação ela chegasse na Judéia, aqueles que estavam no lugar santo deveriam fugir para as montanhas. Então, vamos fazer um paralelo com Lucas 21. Só que preste bem atenção nessa palavra, Judéia. Então, aqui em Mateus, ele diz que quando a abominação da desolação ela se instalasse num lugar santo, aqueles que estavam na Judéia era para fugir. Entenda isso. Então, vamos a Lucas 21. Em Mateus, diz que quando a abominação da desolação ela fosse vista num lugar santo, aqueles que estavam na Judéia deveriam fugir. É isso que está escrito em Mateus 24:15. Agora, quando vamos ao livro de Lucas, capítulo 21, e o versículo de número 20, veja só como que toda aquela narrativa estava falando de Jerusalém. Olha o que diz. Ó. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem aonde? Na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque serão dias de punição nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Então, o momento em que os judeus deveriam fugir para a Judéia, aqueles que estavam atentos às palavras de Jesus, aqueles que deveriam fugir da Judéia, eles deveriam fugir da Judéia no momento em que Jerusalém começasse a ser cercada de exércitos. E lá em Mateus, diz que quando a abominação da desolação ela se instalasse no lugar santo, era o momento dos judeus saírem da Judéia. Então aqui você percebe que a abominação da desolação, aqui em Lucas, ela é representada pelos exércitos. E o lugar santo que seria cercado por esses exércitos é a própria cidade de Jerusalém. Jerusalém é a terra santa. Então, o lugar santo iria ser cercado pela abominação da desolação. Então, aqui está a abominação da desolação e aqui está o lugar santo. Então, quando essa abominação da desolação se instalasse num lugar santo que é Jerusalém, aqueles que estavam lá na deveriam fugir. Então eu penso que isso está esclarecido, né? A abominação da desolação trata-se dos exércitos romanos, as legiões de Tito Flávio
representada pela abominação da desolação, só que aqui em Lucas ela é representada pelos exércitos. Em Mateus está a abominação da desolação. Então a abominação da desolação iria cercar o lugar santo. Quando isso acontecesse, aqueles que estavam lá na Judéia deveriam fugir. Então vamos voltar ao livro de Mateus. Então, meus amigos, vocês perceberam que quando se faz um paralelo entre Lucas 21, a partir do versículo 20, e Mateus 15, Mateus 24, versículo 15, em Mateus diz que quando a abominação da desolação ela se instalasse no lugar santo, os que estavam na Judéia teriam que fugir. Em Lucas, diz que quando Jerusalém fosse cercada de exércitos, os que estavam na Judéia deveriam fugir. Então você percebe que o lugar santo que é dito em Mateus representa a cidade de Jerusalém. E os exércitos representam a abominação da desolação. Então os exércitos romanos, as legiões de Tito Flávio, em Mateus é chamada de abominação da desolação. Então foi essa abominação da desolação que se instalou em torno do lugar santo. Então o lugar santo era Jerusalém, que estava localizada na Judéia. Então vamos lá. Então a nossa missão nesse vídeo é esclarecermos a questão dos eleitos. Porque lá em Mateus 24, 31, diz que quando o Filho do Homem viesse, ele iria reunir os seus eleitos. Então agora vamos determinar quem são esses eleitos e aonde é que eles estavam. Então, continuando, vamos a Mateus 24, vamos continuar a nossa análise. Então, muito bem, né? Então ficou esclarecido que essa abominação da desolação que se instala no lugar santo, ela, em Lucas, ela representa os exércitos. Então, os exércitos romanos, as legiões de Tito Flávio, iria cercar o lugar santo. Esse lugar santo é a própria cidade de Jerusalém. Então, comparando com Lucas 21, isso ficou esclarecido. Então, Jerusalém iria ser cercada pelas legiões de Tito Flávio. Jerusalém iria ser cercada pelos exércitos romanos. Então, vamos continuar. Então, depois que ocorresse, esse cerco, aqueles que estavam lá na Judéia deveriam fugir. E aí ele diz, aquele que estiver no terraço não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Ou seja, naqueles dias. Quais dias? Nos dias em que Jerusalém iria ser cercada pelos exércitos romanos, que aqui em Mateus é representada pela abominação da desolação, e em Lucas é representada pelos exércitos. Então, quando Jerusalém fosse cercada de exércitos, aquelas que estiverem grávidas, elas iriam passar por uma situação difícil. Por quê? Porque quem estivesse dentro da cidade não ia poder sair. Então seriam dias bastante difíceis, principalmente para as mulheres que estivessem grávidas naquela ocasião. E aí Jesus continua: pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado. Viu só? A fuga de quem? A nossa fuga? Não, a fuga dos judeus. A fuga dos judeus da onde? Da Judéia. Lembre-se, tudo aqui está ocorrendo na Judéia. E o epicentro desse cerco romano é a cidade de Jerusalém, que se localizava na Judéia.
Então, quando essa abominação cercasse a Judéia, Jesus falou, pedi que a vossa fuga da Judéia não aconteça no inverno num sábado, porque no sábado os portões de Jerusalém eram fechados. Então imagina que isso aqui poderia dificultar a fuga, né? Então você vê que trata-se de um evento judaico. Isso aqui não tem nada a ver com os gentios. É um evento judaico que ocorre na Judéia. Vamos continuar. Olha lá. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tornará a haver jamais. Olha aqui. A grande tribulação. Isso é muito falado nos dias de hoje, né? Na nossa era, no século 21, as pessoas falam muito de grande tribulação. Mas aqui você entende que, fazendo uma análise do contexto, você vê que essa grande tribulação, ela está inserida no contexto judaico. Essa grande tribulação, ela se daria início quando a abominação da desolação cercasse o lugar santo. Essa grande tribulação, ela se deu início quando as tropas de Tito Flávio fez o cerco a Jerusalém, na Judéia. Então, essa grande tribulação seria algo que iria ocorrer não em todo o planeta Terra, mas sim na Judéia. É uma grande tribulação que ocorreu na Judéia. Então, agora a gente já começa a entender, já fica possível nós determinarmos que essa grande tribulação, ela não é algo de âmbito global, mas sim de âmbito local, e o local é justamente a Judéia, e para ser mais preciso, era na Judéia, em Jerusalém. Então Jerusalém iria cair vítima do Império Romano. E quando isso acontecesse, quando as tropas de Tito Flávio começassem a cercar o lugar santo, que é Jerusalém, iria dar início à grande tribulação. Então, de acordo com a história, a cidade de Jerusalém, ela foi cercada pelas legiões romanas em meados de 66, porque no ano 70 foi o ápice. O ano 70 foi praticamente o momento em que Jerusalém ela é queimada, tanto Jerusalém como o templo que lá estava. Então, em meados de 66, a abominação da desolação, os exércitos romanos começaram a efetuar a sua investida contra um lugar santo, esse lugar santo. Então você vê que essa grande tribulação é algo que está ocorrendo na Judéia. Olha só, gente, Judéia. Isso aqui é muito importante. Então vamos lá. Então haveria grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tornará a haver jamais. Agora olha o versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa olha só, preste atenção na palavra, por causa dos eleitos. Opa! Apareceu a palavra que nós queríamos, né? Olha aqui, novamente, Jesus fazendo menção dos eleitos. Esses mesmos eleitos é o que aparece no versículo 31, onde os anjos iriam reunir os eleitos ao som da trombeta. Então, esses eleitos estão aqui, ó. Então, ou seja, no momento então, em que Jerusalém fosse cercada, diz que os dias teriam que ser abreviados. Agora, quais eram esses dias abreviados? Os dias que deveriam ser abreviados eram os dias em que Jerusalém foi cercada pela abominação da desolação. Então, esse cerco romano, ele não poderia ter longa duração. Teria que ser um cerco breve. Por quê? Para que os eleitos não morressem. Então, estes eleitos, eles estavam aqui, ó, na Judéia.
não eram os eleitos de todo o planeta Terra, espalhado em todo o planeta Terra e de todas as gerações. Por quê? Porque esses eleitos, além de eles estarem na Judéia, esses eleitos teriam que estar, vivos. Não se trata de mortos. Eles teriam que estar vivos. Por quê? Porque os dias do cerco teria que ser abreviado. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Veja que Jesus está falando de vida. Ele está falando de vida humana. Então, o sentido aqui é de sobrevivência. Então, se o cerco romano ele tivesse longa duração, não haveria sobreviventes. Não haveria sobreviventes na Judéia. Então, aqui ele não está falando de coisas espirituais. Ele não está falando de salvação para a vida eterna. Ele não está falando de ressurreição dos mortos. Ele está falando de salvação aqui. A salvação aqui, essa palavra aqui dentro desse contexto, ela tem uma semântica de sobrevivência. Então, se os dias do cerco romano a Jerusalém ele não fosse abreviado, nenhuma vida se salvaria, ou seja, não haveria sobreviventes. Então, estes sobreviventes são os eleitos. Esses eleitos, eles estavam vivos, e além de estarem vivos, eles estavam aqui, na região da Judéia, a região sul de Israel, na Judéia. Então, esses eleitos foram aqueles que, durante o cerco, esses eleitos são os remanescentes, foram aqueles que não conseguiram sair da Judéia. Porque Jesus falou, que quando Jerusalém fosse cercada, aqueles que estavam na Judéia deveriam fugir. Só que, infelizmente, esses eleitos foram aqueles que não conseguiram sair da Judéia a tempo. Então, esses eleitos, eles passaram pela grande tribulação. Esses eleitos vivenciaram esse período turbulento que se abateu em Jerusalém. Então, estes eleitos foram aqueles que se salvaram. Esses eleitos foram aqueles que sobreviveram. Sobreviveram porque os dias foram abreviados. Que dia? Os dias do cerco romano. Os dias em que a abominação da desolação cercou o lugar santo que é Jerusalém. Certo? Muito bem, amigos. Viu só como que, fazendo uma leitura minuciosa, uma leitura levando em consideração o contexto temporal, o contexto da época, então você vê que toda essa narrativa de Jesus, ele está falando de tudo aquilo que iria acontecer em Jerusalém. Jerusalém na Judéia. Então, o lugar santo que seria tomado pela abominação da desolação foi Jerusalém, que se localizava na Judéia. Então, tudo ali, o cenário onde a grande tribulação iria ocorrer, foi a Judéia. Quando Jerusalém começasse a ser cercada pela abominação da desolação, que são os exércitos romanos, aqueles que estavam na Judéia teriam que fugir. Só que, infelizmente, teve um pequeno grupo, um remanescente, os eleitos. Esses foram aqueles que passaram por aquela tribulação. Então, os dias em que Jerusalém permaneceu ali, cercada pelo exército romano, esses dias tiveram que ser encurtados. Esse cerco ele não poderia ter uma longa duração, porque senão todos ali morreriam, inclusive os eleitos. Então, os eleitos eram aqueles que estavam lá na Judéia. Esses eleitos eles teriam que estar vivos, porque Jesus falou, nenhuma vida se salvaria. Então, Jesus está falando de vidas humanas. Então, se a duração do cerco romano a Jerusalém ela tivesse longa duração, não haveria sobreviventes na Judéia. Inclusive, esses eleitos morreriam também. Então,
Acho que já fica fácil agora nós entendermos agora Mateus 24, 31. Certo? Porque a vinda do Filho do Homem foi para reunir os eleitos. Ele enviaria os seus anjos e os seus anjos iriam reunir os eleitos. Só que esses eleitos não são os eleitos de todas as gerações que estão espalhadas em torno do planeta Terra. Esses eleitos estavam na Judéia. Então agora vamos, já para o final do nosso vídeo, vamos agora interpretar Mateus 24, 31. Então vamos aí. Muito bem. Então vamos ao versículo de Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Então estes eleitos, conforme nós analisamos aqui no contexto, estes eleitos, eles estavam na Judéia. Então estes eleitos foram aqueles que passaram pela grande tribulação que se abateu em Jerusalém, no momento em que Jerusalém ela é cercada pelos exércitos romanos. Então estes eleitos foram aqueles que sobreviveram. Só que nesse versículo aqui diz que Jesus, o Filho do Homem, quando ele viesse, ele iria reunir os seus eleitos. Não é isso? Só que esses eleitos eram aqueles que estavam na Judéia. Então, ou seja, se isso aqui de fato ocorreu no ano 70, só isso quer dizer o quê? Que esse versículo de Mateus 24, 31, este versículo ele está dentro do contexto da destruição de Jerusalém. Então, o principal acontecimento aqui foi a destruição de Jerusalém. Só que na destruição de Jerusalém, ninguém viu a presença de anjos arrebatando pessoas. E ninguém viu, ouviu, o som de trombeta. Então você vê que isso aqui é uma linguagem subjetiva. É uma linguagem conotativa. Porque a ideia central deste versículo é mostrar que em meio àquela tribulação de Jerusalém, houve sobreviventes. E esses sobreviventes foram os eleitos. Estes eleitos estavam na Judéia e os dias em que ocorreu a grande tribulação, esses dias tiveram que ser abreviados por causa desses eleitos. Então, assim sendo, esses eleitos estavam na Judéia. Então, se a vinda do Filho do Homem em nuvens foi para reunir os eleitos, então se esses eleitos estavam na Judéia, a vinda do Filho do Homem, ela ocorreu na Judéia? Então essa será uma pergunta reflexiva. Está certo? Então se esses eleitos foram aqueles que estavam na Judéia, a vinda do Filho do Homem ocorreu na Judéia? Porque aqui está dizendo, que a vinda dele, ele vem em nuvens, e depois da vinda dele ocorre então o fenômeno em que anjos iriam reunir os eleitos. Só que isso aqui trata-se de uma figura de linguagem. Porque, como eu disse, a ideia central desse versículo é mostrar que em meio à tribulação de Jerusalém, houve aqueles que sobreviveram porque os dias foram abreviados. Então fica a pergunta: se esses eleitos estavam na Judéia, a vinda do Filho do Homem, ela foi uma vinda de âmbito local? A vinda do Filho do Homem ocorreu na Judéia? Então eu encerro o vídeo com essa pergunta. Essa será a pergunta reflexiva. Certo? Então está aí, amigos. Chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que você
tenha compreendido. Eu espero que você tenha absorvido bem, né, o conteúdo do vídeo. E chegamos ao final. Então agora, já que você assistiu o vídeo até aqui, viu o vídeo até aqui, se você concorda, compactua com o conteúdo do vídeo, se o conteúdo desse vídeo é digno do teu like, então deixe aí o joinha. Se você discorda, deixe o dislike. Está certo? Então, eu vou ficar por aqui. Eu desejo a você uma excelente semana. Graça e paz e até o nosso próximo encontro. O meu nome é César e esse canal é o canal Detetive Bíblico. Então até o próximo vídeo. Fortíssimo abraço. Tchau, tchau.